Olá, bom dia, estamos de volta. Hoje, dia 6 de agosto de 2020, para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Hoje estaremos meditando de forma breve no Salmo de número 1, um salmo muito conhecido dos irmãos, e eu quero trazer uma breve reflexão nesse salmo. Salmo de número 1. Então você que está entrando aí, compartilhe essa live para outras pessoas, para que também sejam abençoados. O salmo diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar ao Senhor? Compartilhe já essa live para os seus amigos, para a sua família, e eu tenho certeza que Deus tem palavra de vitória para você, para a sua casa e para aqueles então que realmente nos ouvem. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos, ó Pai, te agradecer pela noite que nos deu em paz, Tua misericórdia, Teu poder, Tua fidelidade. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus eterno, no conhecimento da Tua palavra, no ensino, que o Senhor seja glorificado. Abençoa cada pessoa que está assistindo e que irá assistir essa live, que o Senhor possa estar, ó Pai, falando-lhes aos corações, que a mão do Senhor possa estar sobre eles, e que o Senhor também me ajude a transmitir, ó Pai da glória, a Tua graça, Senhor da glória, a Tua misericórdia. Toma, Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos e nos ajude segundo a Tua fidelidade e amor. Amém. Então, queridos, nós estamos aqui nesta manhã de quinta-feira para trazer para você essa palavra de esperança baseada no Salmo de número 1, Nesse Salmo nós encontramos aqui o Salmo que revela uma vida diferenciada entre aqueles que servem a Deus e aquele que não serve a Deus, Ele começa mostrando que a felicidade na vida dos que servem a Deus é algo natural, e aqueles que não servem a Deus terminarão perecendo. E aí ele começa a mostrar que o homem que toma a atitude de evitar pessoas que podem lhe levar a estar fazendo o que não agrada a Deus, trará sobre a sua vida o grande benefício, que é o benefício da felicidade e da prosperidade. Porque a palavra bem-aventurado significa isso, Próspero e também feliz. Esta é a vontade de Deus para a vida do homem. E isso só é encontrado a partir do momento que ele busca a Deus como referencial de vida, seguindo os seus preceitos, seguindo as suas orientações e tomando cuidado com as suas advertências. Então esse salmo mostra isso. Por isso ele começa dizendo: bem-aventurado o homem que, aí começa com as situações negativas, não anda no conselho dos ímpios. A palavra ímpios aqui são pessoas que não respeitam a lei de Deus e que não lhes obedece, que não respeita o próprio Deus, Na época do salmista havia pessoas assim, que embora conhecessem a lei do Senhor, mesmo em Israel, não andava segundo os conselhos da lei do Senhor. E a orientação divina para que o homem
pudesse alcançar prosperidade e felicidade na vida, era que estes se desviasse, ou seja, fosse seletivo, tivesse cuidado para não dar ouvido a conselhos de pessoas que não tinham Deus como Senhor da sua vida, que não tinha a palavra de Deus como a sua regra de fé e de prática, porque esses maus conselhos levariam o justo, aquele que agrada a Deus, a se distanciar da vontade do Senhor e trazer infelicidade para a sua vida. Você já recebeu conselhos errados? Você já seguiu conselhos errados? Quais foram os resultados de estar seguindo conselhos de pessoas que não temem ao Senhor e que orienta realmente fazer aquilo que não agrada a Deus? A revidar, ao revanchismo, né? Então, a Bíblia diz que o homem próspero e feliz, ele não anda no conselho dos ímpios. Não, ele procura ouvir o que diz ao Senhor. Só dar um exemplo muito prático aqui. A Bíblia fala dos filhos de Davi. Davi tinha uma filha chamada Tamar e ele teve várias mulheres e teve vários filhos de várias mulheres, de forma em que a filha de Davi, irmã de Absalão, era muito formosa, muito bonita, e o seu meio-irmão Amnon se apaixonou pela sua irmã. E ali ele tinha um primo que era um ímpio e lhe trouxe alguns conselhos maus. Numa situação de carência e também de desejos carnais, Amnon deu ouvido a esse primo e ele então aconselhou que Amnon criasse uma estratégia e pedisse ao rei que a sua irmã Tamar pudesse ir cuidar dele. E quando assim Davi, sem perceber nada, permitiu, e ali, queridos, ele nestas condições de paixão, sozinho, ele então ali violenta a sua irmã. Veja que coisa terrível no meio de uma família. Ele atendeu o conselho dos ímpios. Esta situação causou tristeza no coração de Davi, causou mal-estar entre a família, né? E causou também, querido, ódio no coração, de forma em que, por Davi, como sendo pai, não tomou nenhuma atitude de disciplinar e corrigir Amnon pelo o mal que ele havia feito à sua irmã, o irmão de Tamar, Absalão, guardou com ódio no coração e mais tarde preparou, quando tudo achava que estava bem, preparou uma armadilha, deu uma festa para os seus irmãos, e enquanto Amnon estava embriagado, Absalão então mata o seu irmão. Olha, mais uma tragédia dentro da família. Por quê? Porque uma pessoa deu ouvido ao conselho dos ímpios. Quem você tem dado ouvido? Tenha cuidado, porque isso pode trazer infelicidade e males para a sua vida. Procure pessoas que temam a Deus para receber conselho, né? Evite os conselhos de ímpios, conselhos que vai contrário à palavra de Deus, certo? Então é importante você entender isso, né? A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho, não se conduz no conselho dos ímpios. Outra coisa que para aqueles que querem ter uma vida feliz e próspera, o que se deve evitar é não parar no caminho dos pecadores. O pecado está aí, queridos. Um dia nós seremos retirados da presença do pecado. Mas como servo de Deus, nós vivemos num mundo de pecado e ele procura a cada dia dominar a nossa vida. E Satanás, o mundo, ele então são instrumentos que nos levam a atrair pelo pecado para que a gente possa sair da vontade de Deus. O que é o pecado? É desobedecer à vontade de Deus.
né? Etimologicamente falando, é errar o alvo da vontade de Deus. Então, nós acertamos o alvo da vontade de Deus quando nós andamos segundo aquilo que Ele orienta nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus. Existem pessoas que elas rejeitam a Palavra de Deus, existem pessoas que elas não aceitam aquilo que é orientado porque são pessoas hedonistas, elas querem fazer aquilo que lhe agrada, que lhe dá prazer. Logo, no pensamento hedonista, aquilo que lhe dá prazer não faz mal nenhum, só faz bem, né? E a realidade não é essa. Tem muitas coisas que nos dão prazer, mas se a gente fizer ou cometer fora das regras que é orientada, fora das leis, nós terminamos gozando daquele prazer momentâneo, mas depois vem as consequências. Assim é toda desobediência à palavra de Deus. Toda desobediência é pecado. E tem pessoas que vivem nesse pecado, né? Tem pessoas que vivem na vida de pecado. O caminho, a conduta deles é cometer pecado. Aí a Bíblia aqui no Salmo 1 adverte, além de não andar no conselho dos ímpios, aquele que quer ser feliz não para no caminho dos pecadores, ou seja, passa de longe, passa por largo, né? Evita situações, evita lugares aonde essas pessoas estão praticando o pecado, né? Que convida você também para praticar. Sansão era um homem que não tinha muito cuidado com relação a isso. Era um homem dado às coisas do mundo, embora fora separado como nazireu de Deus para ser juiz em Israel, com a força sobrenatural dada pelo Espírito de Deus. Mas Sansão era negligente nessas coisas. E o resultado é que Sansão foi laçado, né? Laçado pelas armadilhas dos desejos e concupiscências da carne, e o resultado disso foi que ele foi preso, ele entregou realmente o segredo que ele tinha com Deus, né? Para realmente os seus próprios inimigos. Entenda, o pecado nos leva a entregar segredos da comunhão com Deus. E aí você precisa ter cuidado realmente com as pessoas que você se relaciona. Se são pessoas voltadas totalmente para o pecado, a Bíblia diz: não pare no caminho delas, não se detenha, passe de lado, passe adiante. Me lembro de Agostinho, um testemunho quando ele se converteu. Agostinho era um homem muito depravado, voltado para a vida boêmia, voltada para a prostituição, e havia então uma rua na cidade em que ele morava que era só de prostituta. E depois dele se converter, né, ele então, lendo Romanos capítulo 13, versículo 12 ao 14, né? Então ele se converte. Ao se converter, ele passava por aquela rua, uma mulher gritava Agostinho, né? Insistia e ele não dava ouvido, ele ia passando, né? E a mulher gritava Agostinho, e depois ela diz: sou eu. Aí ele olha para trás e ele diz: mas não sou eu sou uma nova criatura. Aleluia. Então aqui está o segredo de não parar na roda não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar à roda dos escarnecedores. Certamente havia amigos da boemia de Agostinho que estava ali, né, com aquelas mulheres nos bordéis, né? Só que Agostinho, ele passa de largo, ele passa direto, não se assenta, não é? Então, quando você tem uma nova vida em Cristo, existem algumas pessoas, existem alguns comportamentos e existe também alguns ambientes que se deve evitar. Por quê? Porque agora você é um servo de Deus, porque são ambientes de tentações que
procura levar e arrastar você para a velha vida de pecado que lhe trazia vazio na alma, infelicidade e angústia, sentimento de culpa pelo fato de você não estar andando de acordo com a vontade de Deus. Então, o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Evita essas coisas. O homem feliz evita esse tipo de prática, de comportamento, de lugar e também de pessoa, queridos, né? Diferente do homem ímpio, né? O que é que faz o homem ímpio? O homem ímpio, ele faz tudo diferente, queridos. O próprio salmista diz que ele faz tudo diferente daquele que realmente é justo e procura viver a vida que Deus oferece para ele, uma vida próspera e uma vida feliz. E uma vida próspera é uma vida cheia do Espírito de Deus. Uma vida próspera é uma vida cheia da presença de Deus. E essa vida cheia da presença de Deus revela-se pelos seus comportamentos, queridos, revela pela sua atitude, como nós encontramos nos versículos em diante. Feito a comparação aqui do salmista, ele diz o seguinte: olha, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, versículo 2 e 3, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha a diferença aqui. Primeiro, são as atitudes. Primeiro são o que ele não faz, né? O que ele deixa de fazer e o que ele faz. A Bíblia diz que ele tem prazer na lei do Senhor, nas Escrituras Sagradas. Aqui está o manual de vida para aqueles que querem viver a felicidade da comunhão com Deus. E tendo comunhão com Deus, que é um Deus justo, fiel, verdadeiro, né? Um Deus amoroso, misericordioso, tendo essa comunhão com o Senhor, ele então tem a felicidade, porque a base da nossa felicidade é a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual, ela só se torna elevada a partir do momento que nós passamos a nos relacionar com Deus por meio de Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia diz que Ele perdoa os nossos pecados, purifica-nos, nos dá a presença do Espírito Santo e eleva a nossa alma à presença de Deus, e nós passamos a viver em comunhão com Ele, né? A partir do momento que nós passamos a ter comunhão com Deus, o nosso prazer muda. Nós que tínhamos prazer antes no pecado, nós que achávamos que a verdadeira vida era a vida de satisfação dos seus desejos e as suas vontades, passamos a perceber que a verdadeira felicidade está em buscar fazer a vontade do Senhor, em agradar do Senhor, e aquilo que o nosso coração deseja, Deus então vai fazer satisfazer. Por quê? Porque Deus só tem o melhor para os seus servos. E aqueles que têm comunhão com Deus rejeita desejos que são contrários à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Não são como os ímpios, que tem maus conselhos. Não são como os ímpios que andam nos seus pecados e delitos. Não são como os ímpios que escarnecem das coisas espirituais, que escarnece de Jesus, que escarnece da oração, que escarnece da palavra de Deus. Você tem pessoas assim? Você conhece pessoas assim que não quer ouvir falar da Bíblia, que não quer ouvir falar de Jesus, que o seu próprio comportamento como servo de Deus já causa uma certa estranheza no relacionamento com essas pessoas, uma certa aversão? É porque essas pessoas estão no mundo e elas são dominadas pelos prazeres do mundo, não entendem que a verdadeira felicidade está no servir ao Senhor. Então, a Bíblia diz que o justo, ele tem prazer na lei do Senhor e procura meditar nela de dia e de noite, queridos. E o resultado desse tipo de vida é fortalecimento, é vitalidade espiritual, física, emocional, queridos, como a de uma árvore, como está escrito aqui, faz a sua comparação aqui o salmista, né?
esses que têm prazer na lei do Senhor e medita em como deve obedecer e caminhar, a Bíblia mostra, queridos, que ele tem como resultado essa vida, né, útil, esta vida abençoada, né, estável, como a estabilidade de uma árvore que foi plantada perto de ribeiros, né? E as suas raízes estão bem fincadas, alimentadas, e o resultado disso é dar fruto na estação própria, né? Mesmo que haja mudança de temperatura, mudança de clima, esta árvore permanece florida, né? Verde. Por quê? Porque ela está fundamentada, certo? Fundamentada perto de rios que vai alimentar ali as suas raízes e trará sobre ali o tronco, a seiva que alimentará e trará também e levará a dar o fruto no tempo, na estação então apropriada, né? Então ela é firme e ela é uma árvore produtiva. Eu estava vendo um vídeo ontem sobre o trigo e o joio, né? Então o trigo representa essa árvore, a gente pode dizer, né, que dá fruto, e o joio, né, nesse vídeo, né, eles são muito parecidos ali, o joio e o trigo. Quando a diferença está que quando você passa a mão sobre aquela vagem que é um tipo de vagem muito pequena, e quando você passa a mão sobre o joio, né, só fica as folhas, não tem nada. E quando você passa a mão sobre o trigo, aí tem as sementinhas ali, é o fruto. Assim é aqueles que servem ao Senhor, que andam na vontade de Deus. São como esse tipo de árvore plantada junto a ribeiro, que no tempo apropriado dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz haverá prosperidade, porque Deus é a fonte da sua prosperidade. Os ímpios não são assim, diz o verso 4, mas eles são como a palha que o vento dispersa. Olha, o ímpio, ele é levado, é disperso por qualquer tipo de vento, queridos. E a Bíblia diz que às vezes o ímpio, ele está dentro da congregação do justo. A Bíblia mostra que às vezes tem justos que acompanham ímpios, que estão ali dizendo que é justo, né? Fazendo todas as atividades religiosas dentro da igreja, mas o seu procedimento não demonstra que eles realmente foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Os ímpios são diferentes, né? Eles são levados por todo e qualquer vento de doutrina. Eles são levados por todo e qualquer movimento que vai trazer satisfação e prazer carnal. É assim que eles são, né? E a Bíblia diz, olha, tem uma sentença contra eles no versículo 5, né? A Bíblia diz, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Duas coisas o salmista diz aqui. Primeiro, não vão prevalecer no juízo, serão condenados, né? Porque Deus é o justo juiz. Ele não deixa nada passar em branco. Aqueles que não se arrependerem, não se converterem dos seus maus caminhos e não servirem ao Salvador Jesus Cristo, serão condenados. A Bíblia diz no capítulo 2, ou no Salmo de número 2, né? Quando ele fala também dos ímpios, que eles serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esqueceram de Deus. Então, nós precisamos entender que há um juízo de Deus sobre aqueles que andam realmente na impiedade, certo? Os ímpios serão lançados no inferno, né? A Bíblia diz outra coisa ainda nesse texto sobre os ímpios, é que eles não permanecerão na congregação do justo. Tem ímpios que a gente não consegue tirar pelos meios legais, mas não existe nada que Deus não possa fazer. Ele tira o ímpio quando a gente não pode tirar.
Ele tira aquele que está causando problema, escândalo ao evangelho, trazendo confusão dentro da igreja, mostra que são ímpios. A Bíblia diz que Deus tira, eles não prevalecerão na congregação do justo, na assembleia do justo, na comunidade do justo, aonde o Senhor realmente reina. E a outra coisa que a gente percebe aqui, que está no versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho do justo. Deus é onisciente, aliás, dos ímpios, ou do justo, aliás. Deus é onisciente, Deus conhece, Deus sabe a minha e a sua vida. Ele sabe que temos andado na sua presença, Ele sabe que temos honrado a sua palavra, Ele sabe que muitas vezes nós falhamos, mas nós nos arrependemos e confessamos a Ele e pedimos força e graça para melhorar. Deus conhece o nosso coração. O coração do justo é um coração que, apesar de pecar, ele não tem prazer no pecado e ele busca com arrependimento uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, diferente dos ímpios. Aí a Bíblia diz: o caminho dos ímpios perecerá. Então está aqui o resultado e as consequências daqueles que realmente conhecem a palavra de Deus e escolhe obedecê-la ou desobedecê-la. O justo escolhe obedecer e ele é diferente. A Bíblia diz que ele é feliz e ele é próspero e e frutifica. Já o ímpio, ele é infeliz, porque a alegria e o prazer dele são passageiros, né? Ele não prevalecerá dentro da congregação do justo e no final vai perecer. Então, queridos, a melhor atitude que nós devemos ter é andar segundo a vontade de Deus, porque andando assim seremos bem-aventurados, seremos felizes. E o caminho da felicidade está em ter prazer na lei do Senhor, e meditar nela e colocar em prática. Ter prazer, meditar de dia e noite e obedecer. Resultado, prosperidade. Resultado, elevação espiritual. Resultado, comunhão com Deus. Resultado, paz de espírito, paz no coração. Resultado, cuidado, proteção de Deus. Mas os ímpios, qual é o resultado? Dor, tristeza e condenação. Escolha obedecer a Deus. Escolha ser feliz. Jesus nos dá a condição de sermos felizes. Feliz o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Feliz o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Que você seja esse homem. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te fortaleça. Muito obrigado por seu tempo, por sua atenção e até amanhã. Quero fazer uma oração por você. Senhor, abençoa, Senhor, as nossas vidas, para que esse salmo se torne uma realidade. Fomos justificados por Jesus Cristo ao aceitarmos como nosso Senhor e o nosso Salvador. Muitas pessoas precisam desta justificação. Para isso, ó Deus, a Tua palavra precisa ter lugar no seu coração. Que o Teu Espírito Santo os leve a conhecer a palavra, a reconhecer seus pecados, a se arrepender e a se converter dos seus maus caminhos, confessando Jesus como Senhor e Salvador. E a estes que estão servindo ao Senhor, que Tu possa dar mais graça e poder, para que possa estar evitando o conselho dos ímpios, evitando parar no caminho dos pecadores ou se assentar na roda dos escarnecedores. Que o Senhor possa nos dar prazer, mas prazer mesmo, Senhor, em estudar a palavra, em ler a palavra, em meditar na palavra de dia e de noite, para ordenar os nossos caminhos de acordo com ela, porque a Tua palavra, a Bíblia, é a nossa regra de fé e de prática. E que ao andarmos dessa forma, as pessoas possam ver, ó Deus eterno, a formosura, ó Pai, da Tua presença em nós, em nossa maneira de falar, de pensar e de agir.
que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor da glória, a caminhar de acordo com a Tua palavra, Pai. Ah, Senhor, que Tu possa tirar do meio da igreja aqueles que estão lá, ó Deus, que parece trigo, mas são joios, que não servem a Deus, que não experimentaram um novo nascimento, que têm dado trabalho às igrejas de Deus. Tua palavra diz que estes não prevalecerão no juízo, Senhor, e nem na congregação do justo. E nós tomamos posse desta palavra, que Tu possa, como agricultor, Pai, podar, em nome de Jesus, arrancar os galhos que não dão frutos, ó Pai, com implicações eternas, e podar aqueles que estão dando fruto, para que dê mais fruto ainda. Esse é o pedido que nós temos, porque é a Tua igreja, Pai, que o Senhor nos ajude. Abençoa, Senhor, essas vidas. Muito obrigado por esse momento de oração. Abençoa, Senhor, as famílias. Supra suas necessidades. Abençoa o nosso Brasil. Que o Senhor possa agir na vida do presidente da República, dos governadores, dos prefeitos, para que possam, ó Deus, ter a sabedoria, o entendimento de como lidar com essa situação do coronavírus para evitar maiores contágios das pessoas, Pai. Em nome de Jesus, levanta a medicação para tratamento. Abençoa, Senhor, aqueles que estão se recuperando, estão ainda na UTI. Visita o irmão Antônio Gomes, ó Pai. Ó, providencia medicação que possa, ó Pai, tratar dele, Deus, nesse momento tão difícil, Pai. Ó, o Senhor mesmo vai lá e toque na vida dele, cure, restaure seus pulmões, restaura, Senhor da glória, a sua saúde cerebral, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, abençoa, Senhor, essas vidas. Amém. Amém, queridos, eu quero agradecer pela sua presença, por você ter estado conosco todas as manhãs. Amanhã teremos mais uma palavra de esperança e eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês que estiveram conosco e que ainda está conosco, né? Mandar um abraço aqui para a irmã Eva Vilma, né, que está nos assistindo agora, a irmã, ela que faz parte do Ministério Infantil da nossa igreja. Mandar um abraço também para a irmã Rízia, né, que sempre está também nos assistindo ali na Coab. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, guardando e protegendo de todo o mal, né? Irmã Adivaci, a graça e a paz, está lá no Brejo Santo, né? E também a irmã Lourdes Costa, Deus abençoe, queridas, lá, querida, ela que está em Olinda, Recife, se eu não me engano. A irmã Neidinha, Rosineide, né? Também está todas as manhãs conosco. Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus, e venha fortalecer o coração de vocês, ok? Eline Oliveira também, a irmã Cristina Ferreira, Jucicleide, Jucineide Ana Rodrigues, né? Também mais uma conterrânea aqui nos assistindo, né? Lá no Piauí. Cineide, Deus te abençoe. Ciana também e Ciara, são 3 irmãs, amigas de infância e servas de Deus. Que o Senhor abençoe também vocês, no nome de Jesus, né? Cristina, um abraço para nossa irmã Cristina também, e Júnior Ferraz, né, que mora lá em Juazeiro. Deus abençoe Cristina, ok? E Silvia, Deus abençoe Silvia Blossom, que está aí nessa luta para se recuperar do câncer. Estamos orando por você, né? Faz tempo que está se tratando aí com químio, vai começar a rádio. Nós estamos orando por você, Silvia, que é a mãe da nossa irmã Samira, e eu sei que Deus vai lhe dar a vitória, né? E a irmã Lourinha, um abraço. Deus te abençoe, que você possa continuar conosco todas as manhãs, recebendo de Deus a palavra de esperança. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem trazido fortalecimento para a sua vida, tem trazido também graça, tem trazido paz ao teu coração, tá bom? Obrigado, Deus te abençoe, no nome de Jesus, muito obrigado. Bispo Amaro, meu amigo, Deus te abençoe, né? Olha, eu vou marcar qualquer dia, você vai estar aqui nessa live conosco também, né? Entrou agora aí,
né? Glória a Deus. Eu queria pedir, se você quiser entrar agora só para dar uma saudação aí aos irmãos, então a gente recebe aqui, né? Manda um convite aí, dá uma saudação aí para os irmãos. Vai ser uma bênção para essa live, para aqueles que estão nos ouvindo, se você puder. Não sei como é que está aí a sua agenda, que eu sei que não é fácil, é um homem cheio de atividade, mas se quiser entrar, né, pode fazer o pedido aí que a gente recebe, tá bom, querido? Deus te abençoe, sua igreja tem sido uma bênção também, suas ministrações, né, que o Espírito Santo continue te usando, sua esposa também de uma forma especial, ela que é uma bênção de Deus também, sua filha e seu filho, né? Então, fique à vontade, bispo, nós estamos aqui para abençoar vidas, assim como você também tem abençoado, tá certo? Muito bem, queridos, eu quero lembrar vocês que sábado nós começamos o culto de jovens, né? No próximo sábado, a partir das 7h30 da noite, né? Nós estávamos aí fazendo só as lives na sexta-feira, os jovens, mas sábado já estamos retornando aí com o culto de jovem. E você que é jovem, né, venha participar do culto presencial, né? Venha, lá nós temos todo o protocolo de segurança, de higienização e distanciamento também, e você vai estar participando conosco, né? Então, que Deus abençoe sua vida. Eu estou sorrindo aqui porque o bispo respondeu que está feio hoje, né? Ele é diferente de mim. Eu nunca fico feio. Eu não sei o que é isso. Acho que é coisa de Deus, né? Mas nós vamos assim aguardar um outro dia para a gente estar junto aí com o bispo, para ele estar realmente nos abençoando. Eu já tinha conversado com ele antes que a gente vai convidá-lo para ele estar ministrando conosco. Eu vou combinar para a semana, ele vai estar entrando. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né? Uma bênção mesmo, né? Eu entrei semana passada na live dele, só fui atrapalhar, né? Mas nós vamos mostrar outro dia para não atrapalhar, certo? Porque nós tivemos um problema aqui com a internet, com a entrada, mas vamos estar juntos. O bispo é meu amigo de muitos anos, um homem de Deus, e que tem feito um trabalho excelente aí em Brejo Santo, através da Igreja Batista Maranata. Um abraço, Deus abençoe no nome de Jesus.